Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva. Estamos aqui para refletir mais um domingo, 27º domingo do tempo comum, ano B. Meus irmãos, esse vídeo faz parte do projeto Evangelizar Nossa Missão, um importante projeto de evangelização através das redes sociais, das rádios parceiras. Você pode nos acompanhar principalmente pelo Facebook, do Evangelizar Nossa Missão. Procure lá. E a gente está todos os dias aí com reflexões sobre o santo do dia, o evangelho do dia, com vários irmãos. Hoje, meus irmãos, o evangelho é retirado de Marcos 10, versículos de 2 a 16. Nós estamos no mês de outubro, mês do Santo Rosário, um mês também de grandes santos, onde a gente reflete. Vamos então rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos a luz do Teu Espírito Santo para que essa palavra seja semente de vida eterna para nós, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, de forma que tudo que meditarmos aqui seja para edificação de todos nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus que, para o porem à prova, perguntaram-lhe: Pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse. Mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, vejam que Jesus prega a verdade. Aqui nós temos dois momentos. Um momento em que Jesus está com o povo e os fariseus põem Jesus à prova. E depois nós temos um segundo momento em que Jesus está sozinho com os discípulos. Então percebam que Jesus não muda a sua pregação, a pregação é a mesma. Só que com os discípulos, Jesus desce aos detalhes. Com os fariseus perguntam a Jesus a questão de Moisés, Jesus fala, não, Moisés permitiu o divórcio naquela época por causa da dureza do coração. Mas não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus criou. Vejam, não se trata
E perceba uma coisa, alguém pode dizer assim, se trata de uma evolução, então o pessoal do Moisés não pecou, e Deus, nós estamos nos tempos modernos, então também o que é pecado alterou. Isso é um discurso muito mentiroso, e infelizmente tem padres pregando esse absurdo contra a doutrina da igreja, e é preciso denunciar os falsos profetas, os lobos vestidos de cordeiro. Por quê, meus irmãos? Vejam, não se trata de uma evolução da moral. Não se trata de uma alteração da moral. Por isso Jesus fala. Jesus não fala que agora, não, a partir de agora eu vou alterar, porque Moisés lá, vocês tinham a cabeça dura e agora nós estamos mais evoluídos. Jesus não disse isso. Jesus disse, não foi assim desde o início da criação. Deus criou homem e mulher, e os dois serão uma só carne. Então percebam que o povo estava tão duro, casca grossa, que Moisés não ia mergulhar profundo nesse aspecto de santidade, mas ele fixou em outras. Um povo tão duro que eles adoravam uma estátua de bezerro de ouro como um deus. Então Moisés tinha preocupações muito maiores. Não se trata de não ser pecado, é pecado. E alguns podem dizer, não, os tempos mudaram agora, então tem divórcio, então Deus vai compreender. Peraí, meus irmãos, a sociedade de hoje, quando permite o divórcio, não é diferente da sociedade de Cristo, ou pior, na sociedade de Cristo a coisa era muito mais solta, e Jesus não teve paciência com esse assunto. Ele foi curto e grosso. Quem abandona a mulher comete adultério. Ponto final. Ponto final. Com Jesus não tem meia verdade. Jesus apenas não detalhou mais, que junto com os discípulos ele vai detalhar. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Quem repudiar seu marido e casar com outro comete adultério. Então, meus irmãos, não há que flexibilizar isso, a não ser, claro, em caso de um casamento mal executado, um casamento que não foi real, um casamento que não foi verdadeiro, um casamento que realmente não uniu homem e mulher numa só carne. E a igreja tem seus critérios, que se chama, declaração de nulidade do casamento. A igreja é muito sábia. Mas infelizmente muitos abusam da sabedoria da igreja e manipulam e distorcem a moral católica para apresentar uma moral frouxa, que não é a moral cristã ou a moral divina, mas é uma moral idólatra. Nós somos chamados, meus irmãos, a ter um coração humilde. E se nós não tivermos um coração humilde diante de tudo, nós não vamos entrar no céu. Um coração soberbo não entra no céu. Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Dos que são como elas é o reino de Deus. Se nós não tivermos um coração humilde diante de Deus, não entraremos no céu. Jesus é claro. Há muitas pessoas que não vão entrar no céu. Se Jesus disse isso, é porque há muitos que não vão entrar no céu, que não se parecem, que não são simples como crianças, mas são soberbos, são idólatras, adoram a si mesmo e não a Deus. Meus irmãos, façamos um momento de penitência, que este momento desse mês do Rosário seja o momento de nós rezarmos. Coloque o teu coração junto ao Senhor, coloque a sua vida. Se você está numa situação irregular, consagre a Jesus a sua situação e faça a vontade de Deus e não a sua. Reze pelos seus familiares, reze pela sua família, para que a misericórdia de Deus banhe todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Não sejamos inconsequentes de não reconhecer o nosso pecado. Reconheçamos o nosso pecado e peçamos perdão ao Senhor, porque reconhecendo o pecado, Deus é rico em misericórdia. Pense nisso e ore. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.